Olha, eu vou ler aqui, é muito conhecido, viu? Em Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guardará não toscogenará. Eis que não toscogenará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é aquele que te guarda, e o Senhor é a tua sombra. À tua direita, o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma, o Senhor guardará tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aqui o Senhor nos ensina, às vezes estamos passando por muita luta, provas, né? Dificuldade e uma situação até financeira, com filho, família. E aqui eu aprendo com Deus que nós só tem a correr a Ele. É o que nós está fazendo agora. É o que nós está fazendo agora. Porque é só o Senhor que é o socorro presente na nossa vida. Não adianta nós querer falar para terceiro, entendeu? O que está passando. O negócio é só Deus. A resposta, eu sei que cada um veio com um propósito aqui. E esse monte aqui, eu desci com uma resposta, que foi concretizada quarta-feira agora. Glória a Deus. Né? Porque fazia 5 anos que eu não pregava. Então, e sempre vinha falando e eu sendo desobediente. Mas eu aprendo que com Deus, porque eu não tenho renda nenhuma, o Mateus, a irmã sabe disso, que eu comento com eles. Tudo é Deus. Por isso que eu falo, às vezes muita gente, pastor, fica murmurando. Tem serviço, tem um alimento, fica murmurando com Deus. Agora eu não. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Glória a Deus. Não perco um dia de ir no monte. Sábado eu não tive no monte, mas o Mateus e a irmã teve. Porque eles sabem que eu não falto o monte. Na hora que eu for vir para cá eu vou. Mas aí é isso que deixa eu meio triste. Eu falo, meu Deus, eu fiquei 15 dias comendo pão e água. Na Bíblia não está escrito. Deus mesmo fala. Né? Ora, sem fé é difícil agradar a Deus. Porque eu tenho fé. Pastor vê. Que estão sabendo. A minha casa vai para 1 ano e 4 meses que eu não pago. Ali a gente já perdeu o terreno com 3 meses, casa com 3 meses. Tudo no que? Oração. Aleluia. Mas aí, muitos hoje estão na igreja, não botam em prática essa fé. Ensinamento tá tendo, mas entra no ouvido e sai em outro. O senhor tá lá, o senhor não tá mais lá. Desde o início o senhor viu o jeito que eu ia com meus filhos lá, pequenininho. Agora, só que as pessoas gostam de criticar, mas não vê depois que eu desci a água do santo batismo, que se foi velho ficou para trás. É verdade. A conquista que eu venho fazendo da Paulistana de lá para cá, ninguém vê. Então, eu só tive um erro, foi o que eu falei para o Mateus. Eu fiquei com a mente fechada. Eu devia ter escutado o conselho do pastor Diel e dado continuidade. Meu ministério está atrasado. O ministério foi profetizado lá em Paulo de Faria, quando o pastor Diel se separou para cooperador, o pastor Diel falou a mesma coisa, depois começou a falar em línguas. Aí nós viemos num monte aqui, presbítero David, pergunta para eles, falou. Mesma coisa. Então é que eu falo para o Mateus, Mateus, não adianta você correr, você tem chamado.
Então a gente que tem chamada, para o senhor ver, Deus moeu eu todinho. Deus quebrou minha perna em 3 lugares. Deus quebrou meu escarforte. Deus quebrou outro. Deus estourou meu joelho. Aí vai eu com a cara no pó pedindo para Deus fazer a cirurgia. Como que esse Deus não existe, pastor? Muitos não acreditam. Entendeu? É por isso que eu falo. Relevo meus olhos para o monte, é o que nós estamos fazendo, buscando a face de Deus. Porque se não buscar a face de Deus, o que seria de nós? Mas só que muitos não querem isso. Quer as coisas fáceis. Entendeu? Mas eu acho que é totalmente diferente. Porque na hora que vem o alevante, vem as provas e as lutas, se tá em casa, entra no quarto, quantas vezes eu não tinha o que comer? Ir pro quarto orar, Deus envia casal levar despesa desde mistura. Eu vivo pela fé. Não estou mentindo não. E o Mateus, eu falo Mateus, Mateus, eu oro, só quero que vai gente tribulada na minha casa. Não vai, nem para lá na frente. Portanto que a minha filha foi batizada com o Espírito Santo dentro de casa. Glória a Deus, aleluia. Tanta campanha que nós faz. E desde quando começou ali no monte ali, o único que está sempre ali orando é o Mateus e a esposa dele. Eu falo para todo mundo lá, né, pastor? O Mateus é meu irmão da fé, do monte. Porque eu acho assim, pastor, tem gente que só vai buscar quando está precisando. Depois que recebeu a bênção, esquece. É a mesma coisa na igreja. Tá lá caído e tal. Aí compra um carro, ou Deus abençoa uma casa. Parou. É desse jeito. Nós tá vivendo uma época muito difícil. Né? Por isso que eu falo, muito difícil. Até contra os adolescentes. Você tá entendendo? A época que eu participava de jovem é totalmente diferente. Entendeu? É por isso que eu falei pro Mateus, eu prefiro andar com gente mais sábia do que eu, para mim aprender. Eu tinha um companheiro e sócio do Lava Jato. O senhor tem um amor por ele. Pastor Amaro Couto. Tá numa cadeira de roda, sabe? Tava começando a gatinhar com ele. A todos os lugares. Ele ficou... Aí acabou pra mim. Acabou. Porque eu já moro sozinho. Eu tô assim agora. Eu falei pro Matheus, vou voltar a fazer o que eu fazia. Tô cultuando todo dia. Ah, se Deus convidar, você vai pregar? Vou. Tem dia que eu fico 3 horas lá montando um monte de esboço. Porque a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado. Entendeu? É o que eu falo pro Mateus. Uma hora, pega um desprevenido, se ele dizer não, ele tá virando as costas para Deus. Porque a gente não pode virar as costas para Deus. Na hora que o pastor falou para mim, eu regalei os olhos de susto. Tá entendendo? Porque para mim foi uma honra. O senhor conviveu ali no ministério, o senhor sabe. Para mim foi uma honra. Eu cheguei em casa, eu sentei e falei, olha, o monte na oração tem resposta. Os dois viram o rapaz profetizando a minha vida aí. Eles viram, são testemunha viva. Aí no fim acontece uma tragédia dessa. Mas nós vimos que ele estava meio... Por quê? Às vezes, é por isso que eu falo, nesse ponto eu não posso reclamar. O pastor Diel fala, o que eu precisar é para me avisar ele. Mas só, pastor, eu tenho que usar a fé que está na Bíblia. Eu não posso ficar dependendo dele. Eu tenho que usar a fé que está na Bíblia, porque eu creio que Deus existe. Deus nunca deixou faltar nada para os meus filhos. Deus nunca deixou faltar nada para mim. Mas só que sempre tem uns que querem levantar falso testemunho, que eu estava conversando com o Mateus, com a irmã, quer passar rasteira. Sou cooperador lá ainda. Esse cooperadorzinho não vai chegar em nada. Só que eu trabalhei para fora. Se o senhor perguntar 12 anos, o senhor foi lá para Paulo de Faria, Potirandaba, Garla, São Paulo, se perguntar do Rosemiro, de Araraquara, um monte de pastor quer que eu vou para lá ajudar eles. Eles viam a carta do pastor Diel assim, descia lá do púlpito e falava, hoje você está com a palavra. E se eu não tivesse esboço para montar? É o que eu falo, ninguém dá nada por mim, mas Deus dá. E eu sou muito de oração.
Na hora que eu vi, eu falei, vixe. E o único que foi me acompanhando só foi o Matheus e a esposa dele. E o seu neto. De vez em quando tá ele lá. Já tá até dando pai do Senhor já. Já tá dando até a pai do Senhor já. Aleluia, glória a Deus. Você tá entendendo? Então, pastor, é que eu falo pro Matheus. A gente não pode desanimar. Entendeu? Quando ele não vai, eu intercedo por eles, a família. Quando eu não vou, ele intercede. Por quê, pastor? A gente tem que orar um pelos outros. Porque, às vezes, é o que eu falei pro Matheus. As pessoas não podem ver a gente crescer, em vez de abençoar o irmão, já quer orar contra. Tá cheio de gente assim. Você tá entendendo? Em vez de torcer a felicidade do irmão, que é contra. Então, eu acho assim que essas coisas Deus não se agrada com isso. O que eu aprendi com Deus não é isso. E é o que eu falo. Eu falo, é poucos que pregam o que vivem, porque eu conheço. Ali. É poucos. Por isso que eu gosto quando o pastor Diel dá o culto de ensino. Porque a cajadada pega numa cara, vira no outro, pega na outra, vira na outra. Por quê? Deus está nos ensinando a andar e permanecer mais correto no caminho dele. Porque o culto de ensino serve para isso. Agora só quer casa, carro. Daí não adianta, pastor. Chegaram em mim e falaram assim: por que você não compra um carro zero? Eu falei, eu nem terminei minha casa. Por que eu vou comprar um carro zero? E gente que não tem casa, prefere morar no carro. Por isso que eu vou, meu socorro é o Senhor, não tem mais nada disso. Porque eu sempre, esse salmo aqui, o Salmo 40, eu carrego ele. Eu carrego ele. Entendeu? Não é por causa que eu tô sozinho, eu oro pros casal assim. Porque, ô pastor, não sei se o senhor está sabendo, mas olha, nossos irmãos cristãos estão envergonhados. É irmão, larga da irmã, abandona a irmã, já casa com a outra há 3 meses. É irmã, abandona o irmão, eu mesmo. Eu tive a decepção, na hora que eu mais precisei, a minha companheira me abandonou. Cuidei dela com Covid, falei, isso daí é do demônio, não vai pegar em mim não. Falei, pastor. Aleluia, Eu falei, isso daí é do glória a demônio, não vai pegar em mim não. Meu filho, difícil ir no médico. Sempre orava. Que nem um testemunho da irmã lá, o pastor Gilberto chegou lá com a fé, Aleluia, curou Jesus, a filha glória a dela. Deus, é verdade, Senhor. Então, pastor, Deus dá o poder pra gente. Mas só que a gente tem que ter autoridade e tá andando certo com ele. O que acontece? Meus filhos, se for ver desde quando nasceu, a minha filha Iris foi 2 vezes de pequeno, por causa do louco o homem, e 2 vezes de grande. Como tem Deus no céu. Ela tá indo agora por causa do nenê, isso aqui. Mas sempre orei. A irmã Esther ia morrer na cama. Ela começou a se entortar tudo, entortar a cara, entortar o olho, pastor. Eu levantei assim, só estendi minha mão e comecei a orar. Ela voltou rapidinho. E ela também viu. Ela me abandonou. Tinha um sobrinho dela, pastor, que não fazia necessidade. É por isso que eu falo, o socorro presente é Deus. Não existe, não tem coisa melhor que Deus. Falei, vamos fazer uma campanha para esse menino. A minha casa de oração. Fizemos uma campanha, vai ver o menino. Deus Glória curou a o menino. Deus, aleluia. O menino não faz jogada, a barriga só ia crescendo, não fazia. Aí ficava ela e minha filha chorando lá no banheiro. Aleluia, Jesus. Eu falei, vamos pro quarto. Vamos pro quarto, todo mundo. Peguei até as crianças. Vamos orar, fazer a campanha do menino. Fez a campanha, vai ver o menino hoje. É verdade, glória a Aí Deus. a irmã dela, na vida errada. Eu cheguei nela e falei, seu esposo vai sair tal mês. Você é afastado da igreja, mas você volta para a igreja, casa certinho com ele, volta para a igreja. Senão ele vai preso, vai ficar muitos anos, não adianta reclamar. Eu estou te falando o que Deus está pedindo para mim te falar. Se você quiser acatar, acata. Se não quiser, paciência. Deu um desespero, eu estava trabalhando ali no Pinheirinho, fui com a roupa da Florestana mesmo, lá ser testemunho. Aí não deu uns 3 meses, o que aconteceu? Com os dois, largaram e ele foi em cana. Ficou mais de ano preso. E ela para ver de ter cabeça, teve mão a criança, 4. E quem é que cuida? A minha companheira abandonou eu. Cadê? Agora está arrependido.
Eu não mandei ninguém embora. Eu tô com os 2 pulmões comprometidos. O Mateus sabe disso, estudei. Tô com reumatismo no sangue. Aqui não faz calor. Pergunto pra eles, eu tenho um macacão lá, pastor, que eu morro de suor. Aqui tá quente. Lá é diferente daqui. E tô com reumatismo no sangue. Tive um leve derrame, mas não ficou sequela nenhuma. Tive quase um AVC, mas ficou uma alteração. Tomo um remédio para a cabeça. E eu creio que Deus vai me curar. Porque Deus me curou da convulsão. Deus me curou do coração. Aleluia, glória Deus a fez Deus. cirurgia em mim. Por que eu não vou Deus curar? é tremendo. Deus é Glória a maravilhoso. Deus. Só tenho que agradecer a Deus. Agradeço essa rica Deus. oportunidade. Eu fico muito feliz de ver o Senhor. Porque o Senhor é um homem de Deus. Sempre falei para o Mateus. Sempre chegava na Paulistana lá, me abraçava. Faz parte. Perdi meu pai. Um abraço de pai faz. Sabe, é complicado. E às vezes eu faço live e eu falo para as pessoas. Valoriza o pai que tem. Eu estava falando para o Mateus. Seu pai chegava lá todo culto e me dava um abraço. Porque não é fácil. Você dá a benção para o seu pai, se abraçar seu pai, um beijo no rosto. Então eu perdi meu pai. Mas eu agradeço aí com a oportunidade e fico muito feliz. É uma honra de ver o Senhor de volta. Glória a Deus. Amém?